Nós vamos ler em São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pai amado, estamos aqui agradecidos por esta oportunidade de viver para ver as coisas que o Senhor está fazendo. Não teria muito valor para nós viver e não ver o que o Senhor faz. Mas nós estamos agradecidos porque vivemos e vemos o que o Senhor está fazendo. Ajuda-nos, limpa nossa mente, nossos lábios, nosso coração, que nossa vida seja uma bênção nas suas mãos. Faça a tua obra em nós. Não podemos fazer nada de nós mesmos. Somos incapazes. Mas como diz Paulo, a nossa capacidade vem de Deus. Queremos usufruir desta capacidade celestial, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Eu achei muito bom esse tópico da mensagem da Mombrana. Quero deixá-lo aqui como um título. Você tem que aceitar a pessoa de Cristo. De toda maneira, Cristo é pregado e é pregado em todos os lugares. Cristo é pregado em todas as religiões. E todo mundo faz o apelo para as pessoas levantar a mão e aceitar a Cristo. Isto é bom. O mal é a gente não saber onde Cristo está e qual a pessoa que Ele está manifestado para a gente poder aceitar. A gente sabe que quem aceitou a Pedro, aceitou a Cristo. Quem aceitou a Paulo, aceitou a Cristo. Porque agora não era apenas aceitar Cristo sem um pregador. E não era aceitar Cristo, Cristo mesmo em carne pregando. Era aceitar Cristo num outro homem pregando. Era admitir que Cristo estava agora em outras pessoas. Então Cristo veio manifestando. Esse é o meio da palavra. A palavra, ela se manifesta. Se ela muda de corpo, ela é imorfe. Tem essa mudança. E ela mudou de Cristo para Pedro, de Pedro para Paulo, e assim veio vindo. E ela teve, no decorrer das eras do seu trabalho, até que ela teve que ser restaurada, e isso teria que usar outro ministério, e Deus tinha já este ministério prescrito, que era o ministério de Elias, que viria e restauraria todas as coisas. Então Lutero não restaurou. Lutero, ele trabalhou numa reforma. Wesley também foi um reformador, Zwingli e outros. E até que os pentecostais, eles não puderam trazer a mensagem da restauração. Eles tinham uma parte dos dons,
para restaurar, mas o ministério de restauração não estava com os pentecostais, estava com Elias, conforme a Bíblia informa, São Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. São coisas já acontecidas. E a gente fala, você tem que aceitar. Isso era uma afirmação. Você tem. Não é nem você precisa. Você tem que aceitar. E é difícil as pessoas crer desta forma. Você tem. Ou se eles não crescem na mensagem de Lutero, eles não sairiam do dogma católico. Se eles não crescem na mensagem de Wesley, que sempre vem um mensageiro, prega, logo aquilo vira dogma, uma maneira de crer. E Deus já está fazendo outra coisa. Então não adiantava nada dizer que participou da mensagem de Lutero e rejeitou Wesley. E o tempo de Wesley também era o tempo da palavra, que era uma parte da palavra que vinha manifestando para depois vir a palavra completa. Porque nós temos tudo parcial. Lutero, justificação não é o Espírito Santo. Justificação é uma obra do Espírito Santo. Santificação não é o Espírito Santo. Ele é uma obra apenas do Espírito Santo. E logo os dons restaurados não é o Espírito Santo. E eles acharam que quando começaram a falar em línguas, eles receberam o Espírito Santo. Eles tinham recebido dons. Era apenas uma parte. Não era o Espírito Santo. Por isso você pode ter os dons e ser perdido. Você tem os dons, você cura enfermos, expulsa demônio, você tem fé, e Jesus vai dizer, não vos conheço. E são pessoas que tiveram unção em seu dia, mas não tiveram a totalidade do que Deus veio fazer. Agora, nós sempre devemos ver isto, que nós vivemos no tempo de parcial e de totalidade. Nós vivemos o tempo de justificação, santificação, restauração de dons, e aí vem o total, a palavra, que o verbo quer dizer a palavra. E aí vem a palavra para poder ser vindicada no dia que a gente vive. Então, a gente vive num dos melhores dias. Talvez lá atrás se perguntasse, como diz Mombrana, que era eu queria vir na era pentecostal, lá no tempo de Pedro. E depois, porque o irmão Brana mesmo diz, Senhor, dá-me uma igreja como a primitiva. Mas logo que tudo foi revelado, ele diz, por que você deseja ser como os primitivos, se Deus tem te dado coisa maior? E a gente tem que prosseguir, saber que Deus vai dando mais luz para nós. Ele não pôde dar a luz que ele tinha para Wesley, tinha que dar para Lutero primeiro. A luz que ele tinha para dar aos pentecostais, ele não podia dar para Wesley. Tinha que dar aos pentecostais. E assim veio vindo. A luz que ele tinha que dar ao sétimo anjo, ele não podia dar nos dias do Elias, que é o ministério. A gente tem que vir e ver Deus vindo e paulatinamente ir mudando de ministério, ir aperfeiçoando para o desenvolvimento do povo e para que aquilo possa penetrar. Porque eu já disse, se essa mensagem que eu prego hoje tivesse vindo para mim há 50 anos atrás, não entenderia nada dela, porque eu não creio no profeta ainda, não sabia o batismo em nome de Jesus Cristo, eu não conhecia
a unidade de Deus, a deidade. Então não adiantaria nada eu ter isso daqui sem ter aquilo lá. Primeiro tive que ter aquilo lá para depois ter isso daqui. Assim foi o irmão Branham. O irmão Branham não podia, no início, ele era profeta, mas ele não podia exercer o ministério profético, porque ele tinha que fazer uma base, primeiro um fundamento, para assentar aquele ministério profético. Então ele teve que ter a sua primeira e segunda etapa. Logo depois, aí pode vir e assentar o ministério profético da terceira puxada da revelação. Pensa bem, o que adiantaria Deus revelar os selos se eu ainda não sei nem que ele é um só? Se eu ainda não fui nem batizado no nome de Jesus Cristo? O que adianta ele revelar os selos se eu não creio que tem um profeta? Primeiro tem que vir essas coisas. Primeiro tem que vir a restauração. Foi por isso que Deus mandou esse ministério do Elias para poder trazer esta restauração para nós e depois unirmos com as demais etapas. E assim veio. Irmão Branham começou nas águas. Onde foi que a coluna de fogo manifestou? Exatamente no batismo, nas águas, para poder restaurar. Como está batizando? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Já existia quem batizava naquele tempo em nome de Jesus Cristo, certo? Mas não é o correto. Me perdoe, em nome de Jesus. Mas não é o correto, certo? Porque, por isso que o irmão Branham diz, como pode Jesus ser seu próprio Pai? Se o batismo é em nome de Jesus, mas é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós tínhamos que ter um profeta para ensinar isso para nós primeiro. O que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque isso, nem Jesus podia ensinar totalmente no seu ministério. Ele esperou passar o seu ministério e foi derramado na igreja. E aí Pedro veio com uma mensagem. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, não foi falado direto por Jesus. Os homens que seguiram Jesus, os apóstolos, eles podiam dizer para que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, começando por Jerusalém, não começando ali no ministério de Cristo, mas no ministério do Espírito Santo que veio através de Pedro, que era difícil as pessoas aceitá-lo como pastor, porque ele tinha fraqueza anterior, certo? Eles olhavam para ele, e esse homem falhou com ele, disse que não conhecia ele. Como que você vai crer nele agora? Ele disse que ele não conhecia ele. Mas Jesus deu um ministério para ele. Deus gosta de fazer essas coisas. Deus sempre trabalha em pessoas que os outros não confiam. É Deus quem tem que confiar em nós. O ministério é dado, mas é dado a quem Deus confia. O irmão Branham diz assim, é o homem que Deus escolheu. Não é o homem que a igreja escolheu, que o plenário de pastores escolheu. Não é. É o homem que Deus escolheu. Quando Deus escolhe, totalmente diferente. Totalmente diferente. Vocês vão ver desde o início lá, que eles escolhem um, Deus escolhe outro. Certo? É você confiar naquilo que Deus tem feito. Certo? Confia no que Deus escolhe. Ainda que você percebe, tem fraqueza nisso aí. Esse homem não é aquilo que deveria ser, mas foi Deus que escolheu ele. Você olhar para Abraão, na hora da fraqueza dele, você diria, mas esse daí não pode ser esse homem. O Moisés, fracassando, não pode ser, o Moisés não pode ser. E o Sansão, falhando, como podia ser? E assim você vai vendo como é difícil. O João Batista, que era o precursor, chegar uma hora de dizer, vai lá e pergunta para ele se ele é o Messias. Sendo que ele foi exatamente
enviado para poder mostrar para eles, para apontar para eles: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele, mostrando aquilo, teve seu momento de recaída. Pergunta-se a ele mesmo. Muitas vezes você, no momento de recaída, você se vai ao mundo, você se vai aos vícios, você se vai à destruição, porque não tem eleição para poder segurar aquela revelação. Porque não é fácil. É fácil você ver uma pessoa ir desenvolvendo, crescendo, e tudo bem. Mas quando João viu que Jesus era apanhando, era sofrendo, era sendo perseguido, pergunta-se a ele mesmo: ou devemos esperar outro? E era ele mesmo. Ele falou: claro, você fala lá para João o que está acontecendo aqui, que ele já vai entender. Certo? Então, a mesma coisa é agora. Você pode ter uma recaída, mas neste momento você pode ver que a mensagem que está sendo pregada, você vai e diga para eles. Foi Brana que diz: HM faz parte do nome de Deus. Bran quer dizer perfeito, perfeição. Um gentil levaria o seu nome. Meus irmãos, isso daí é como dizer: vai lá e diga para eles, isso é o suficiente. Não precisa dizer quem eu sou. Não precisa dizer, simplesmente diga isso, porque as palavras, que é o verbo, revela a pessoa que está pregando. Cada mensageiro, ele tem uma mensagem. Cada pastor, cada evangelista, vamos falar claro assim, cada pessoa em si tem uma mensagem. E Deus tem uma mensagem através de um no meio destes milhões. Certo? É como Deus teve no tempo do irmão Brana, centenas e centenas de pregadores bons, amáveis, homens que o Espírito Santo ajudava eles. Mas o ministério do irmão Brana foi o ministério escolhido por Deus para aquele dia. O homem foi escolhido por Deus para aquele tempo. Os outros tiveram seu ministério, mas não foi escolhido. Teve gente que falou alguma coisa boa nas eras, boa dos selos, que eles falaram, e que irmão Brana mesmo tentava aprender com eles alguma coisa. Até um dia que Deus mostrou para ele que ele não tinha que fazer isso. Porque se ele continuasse fazendo, ele ia repetir o que os outros falam e os outros estavam errados. Mas eles eram ungidos. Não importa ser ungido, mas estão errados nesta hora que você vive. Você é o homem escolhido. Você pode crer que você é a pessoa escolhida para crer nessa mensagem? Meu irmão, se Deus tivesse encontrado melhor que eu, ele tinha pego, filho. Ele não encontrou, falou: vai isso aí mesmo. Vai, não tem outro? Não tem. É porque não tem para crer, para manter firme naquela posição. Você pensa bem, se Deus é esses leve trás aí, esses faz desmancha. Não, você pode até corrigir coisas, mas você nunca joga aquilo que Deus te deu no ministério fora. Você só joga quando Deus não te deu. Não foi Deus que deu, foi você mesmo que buscou. Foi um aprendizado seu, foi uma interpretação sua. Mas quando Deus te escolhe para aquele fim, você não tem jeito de jogar aquela coisa fora. Aquilo você sabe que é a palavra, é o verbo, e aquele verbo, aquela palavra, está agora na sua carne. Meus irmãos, a gente pode ver, aquele verbo estava em Jesus. Jesus é o verbo. Mas vamos passar para frente logo. Mas você vê aquele verbo de Mateus 17:11, mas dando certinho, em Brana, restaurando as coisas, convertendo os corações dos filhos, conforme Malaquias 4, 5, 6. Convertendo, tendo uma mensagem própria para isso. Olha, só não vê quem é cego. Se você não pode ver,
é cego natural, é uma coisa, mas mesmo cego natural tem audição. E o meio de você receber a Deus não é vendo, primeiro é ouvindo. Ouvi e agora? Agora eu vejo. Mas você não vê para depois ouvir. Você primeiro tem que ouvir. Depois que você ouviu, então aí depois você vê. Foi isso que aconteceu com o irmão Brana. Foi por isso que ele pregou a mensagem: ouvi, mas agora vejo. Porque ouvi falar das coisas. Eu ouvi falar de selos, de trovões, de novo nome. Eu ouvi falar, mas hoje eu vejo. Certo? É tão claro essas coisas. Por que eu vejo? Porque aquilo que eu ouvi, que era exatamente de letra, se tornando palavra, agora está vivendo em nós. Aquilo que você ouviu, agora está vivendo em você. Você não apenas fica em ouvir, você agora vê. Você vê e é agradecido por ver o que Deus está mostrando neste dia. Então, esta afirmação aqui do irmão Brana, pelo que eu leio no parágrafo aqui, é claro para o dia dele. Ele diz aqui, é a mensagem liderança pregada também em 7 de dezembro de 65, no mês da morte dele. No parágrafo 141, ele diz: como Moisés chamou uma nação fora de uma nação, Cristo hoje está chamando uma igreja fora de uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Apocalipse 3:20, e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Então, olha como isso é claro. Cristo hoje está chamando uma igreja fora de uma igreja. Mas qual Cristo está chamando esta igreja? As pessoas não percebem o que Cristo é. O Verbo. Cristo é a palavra que cumpre no dia. Este é Cristo. É o Verbo. É a palavra que cumpre naquele dia. Olha, é tão claro isso aqui. Como Moisés tirou uma nação de uma nação. Ele tirou uma nação judia de uma nação egípcia. Então aqui ele vem dizendo, Cristo está chamando uma igreja. Agora Cristo está chamando hoje. Uma igreja fora de uma igreja. E ele chama uma igreja, aquela igreja que ele chama, um dia foi o chamado fora. Agora ele vai dentro desse chamado fora, que é a igreja, quer dizer, os tirados de algum lugar. Então ele vai dentro desses que já foi tirado e tira outros de dentro deles. É Deus tirando gente de gente que ele iluminou. É Deus tirando gente que creu nele quando tinha um mensageiro e agora crê nele quando ele traz outro mensageiro. Aí Deus tira uma igreja de uma igreja, que aqui hoje nós sabemos que é noiva, porque ela é especial. Ele tira uma noiva agora da igreja. Do chamado fora, ele tira ainda uma noiva, isto é, esta é especial. E quem é que está tirando? É Cristo. Quem foi que me evangelizou? Foi Cristo. Então, mas Cristo através de quem? Você teve um evangelismo através das assembleias, e dos unitários, dos trinitários, dualistas. Você teve um chamado, Cristo te tirando de algum lugar. Mas quando ele vem através da mensagem do último dia, para tirar você daqueles lugares, que ele tirou você e deixou você ali até que ele pudesse ter um outro mensageiro para que pregasse uma mensagem e te tirasse daquele grupo que você estava. É difícil as pessoas verem que Deus faz isto, mas Deus faz. Porque ele vem dando luz aos poucos, ele não podia dar a luz que deu para Pentecostes para Lutero.
Então ele diz, eu te tiro da católica, depois, agora eu te tiro de dentro de você, dos luteranos, os wesleyanos. Depois eu tiro dentro de vocês dois, luteranos, wesleyano, e até dos católicos, eu tiro um grupo pentecostal. E ele vem fazendo isso aí. Depois de vocês, eu tiro uma outra igreja. Aí ele tira um povo que crê na mensagem dele, do profeta do dia. Ele está tirando. E aí ele prega uma mensagem e deixa vazão para Cristo tirar nós daquela mensagem. Eu nunca saberia, nunca entenderia isso, se fosse há 50 anos atrás, que Cristo ia fazer isso que está fazendo hoje. E é certo que ele está fazendo hoje. Se as pessoas não entendem, o problema é delas, mas a gente vem cavalgando por esse caminho, esse tempo todo, vem cavalgando, e passa de um e passa para o outro, e diz, você é um vira-folha, você não para em lugar nenhum, eles não sabem que é Deus tirando nós de um lugar e colocando no outro, é Deus, porque Deus não quer que nós fiquemos no sistema onde Ele não está. Tem um sistema que Deus está, e tem sistemas que Deus saiu. E quando Deus sai de um sistema, então você sai daquele sistema. Tem gente que saiu de nós porque ele diz, saiu de um sistema, mas olha o sistema que eles têm. Olha o tipo de sistema que eles têm. Não é de Deus. Não existe um sistema que fala mal da pessoa em particular e que comeu aquele alimento e depois vomita no prato que comeu. E dizer que isso daí é um sistema de Deus. Não existe isso. Cada um trouxe uma mensagem e Deus tirou de cada grupo desse, Deus teve que tirar o eleito do dia. Então volto lá para você ver. Por que Deus fazer isso? Por que ele tira o Lutero da católica? Porque ele tinha um povo para Lutero. Por que ele levanta Wesley na Inglaterra? Porque ele tinha um povo para Wesley. E por que ele vem na América do Norte e levanta um povo pentecostal? Porque ele tinha aquele povo naquele dia. O que Deus queria é que você largasse ser luterano, largasse ser wesleyano e fosse pentecostal. Isso é o que Deus queria até o ano de 1900. Quando chegou em 1900, quase 1950, o que Deus queria é que você largasse ser católico, largasse ser luterano, largasse ser wesleyano, largasse ser pentecostal e cresce no profeta. Eu sei que eles não admitem isso, mas é a maneira de Deus trabalhar. Vocês podem ver, esse tempo todo, cada um saiu do movimento, até chegar aqui. E esses movimentos que nós saímos ainda existem. Existem os luteranos, os wesleyanos, os pentecostais. Por isso existe Laodiceia, que eu saí de Laodiceia. E ainda existe Laodiceia, mas eu saí de Laodiceia. Você saiu. E onde você está? Está exatamente nisso aqui onde Mombrana pregou para nós. Eu nem termino uma coisa, porque é muita coisa boa, né? Vê você a mesma coisa em tipo, levando-os para a gloriosa, eterna terra prometida. 142, liderança. Agora, recusar aquela pessoa que está fazendo a chamada, aí ele diz aqui, Cristo. Não importa se você é pentecostal, metodista, luterano, ou quem quer que você seja. Rejeitar aquela pessoa que está fazendo a chamada. Meus irmãos, Deus, o Espírito Santo, não faz uma chamada se não for através de uma pessoa. Ele faz sempre a sua chamada, mas a sua chamada vem através de uma pessoa. E aquela pessoa carrega Cristo. E aquela pessoa é a que está te mostrando como sair. Então é Cristo te chamando de todos os lugares. Cristo, a pessoa Cristo. Mas não é a pessoa de Jesus Cristo, não. A pessoa Cristo. A pessoa que tem unção, Cristo, é o ungido. E o ungido não foi só Jesus.
Ungido foi Pedro no dia de Pentecostes, foi Paulo, foi cada mensageiro ungido, foi Lutero, foi Wesley, William Seymour, foram homens ungidos. Aí vem outro ungido, exatamente no tempo certo, no tempo da sétima era, na era de Laodiceia, vem outro ungido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém, isso é indivíduo. Se alguém, não é se todos, não é se o grupo inteiro vai ouvir, não, se alguém ouvir a minha voz, é uma voz, a minha voz. As pessoas não veem que Deus está trabalhando sempre através disso. Foi através de Lutero, Wesley, William Seymour, aí veio William Branham. E agora? Você tem que ver Deus outra vez, a pessoa. Deus tem que fazer isso através de cada um de nós. E que sejamos esta pessoa a qual Cristo, que é ungido, esteja operando em nós como pessoa. Certo? Vou repetir. Agora, recusar. Aquela pessoa, agora me veio uma coisa. É a irmã Brana falando na mensagem. Parece que não tem nada a ver, mas acho que eu tenho que dar esse pouquinho também. A irmã Brana diz na mensagem casamento, divórcio. A mulher que rejeita dar um filho ao seu marido não é digna dele. Isso não quer dizer ter um filho. É mulher que rejeita o marido. Não é digna dele. O crente que rejeita a Cristo, que rejeita a palavra, recusar aquela pessoa na qual está fazendo a chamada. É como uma mulher recusar o marido. Ela casou, foi para aquele homem procura ou não é aquele homem. E assim é a igreja. Eu tenho que reconhecer que eu não tenho outro, é só Cristo. Essa pessoa ungida. Cristo, onde Cristo está? Para mim, quando eu aceitei a mensagem, Cristo está na mensagem que eu aceitei de William Branham. William Branham foi ungido no dia, a pessoa do dia que Cristo, que quer dizer o ungido, estava vivendo. Cristo personificado. Cristo num homem, Cristo em pessoa. Agora não é Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? É um fio de navalha, certo? É um fio de navalha. Não é Jesus Cristo, é Cristo naquele homem, que é uma mensagem, tirando você de Laodiceia para a noiva. Tirando você da Laodiceia para a noiva. Isso foi nos dias dele. Agora vem a mensagem outra vez, que é exatamente a mensagem do profeta, que ele não podia dizer no seu dia, e eu tenho que dizê-la hoje. Essa mensagem é Cristo tirando também nós do sistema do dia. Ele está tirando cada um de nós. Aquilo que o homem fez, depois que Deus operou. Deus operou em Lutero, aí apareceu um povo luterano. Deus operou em Wesley, veio Wesleyano. Deus operou em William Seymour, aí veio os pentecostais. Deus operou em Branham, aí veio até os bramitas dos dias do irmão Branham, que chamava irmão Branham de Jesus Cristo, que era errado. Esta é a forma errada de adoração. Eles não podiam perceber que a palavra do dia de William Branham não era Isaías 9,6, não era Isaías 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Não era, aquele dia era o verbo, mas é o verbo que estava localizado em Apocalipse 3,14 em diante. Em Apocalipse 10, de 1 a 7, ali está o verbo, a palavra, a pessoa que fez a chamada. E William Branham diz, recusar aquela pessoa que está fazendo a chamada, Cristo. Aí as pessoas, não, eu não rejeito Cristo. Você não rejeita Cristo, você rejeita a pessoa na qual Cristo está. Esse que é o problema.
Você rejeita a pessoa na qual Cristo está operando. E o irmão Branham está falando exatamente nisso. Ele diz, recusar aquela pessoa que está fazendo a chamada Cristo, não importa se você é pentecostal, metodista, luterano, quer que você seja. Esta era, nada contra elas, nada. Porém, nesta era, nos dias do irmão Branham, nesta era, agora, você tem que aceitar a pessoa de Cristo, que é a palavra. Agora, não, eu aceito a Bíblia, não, a pessoa. Não é a letra que você tem que aceitar, é a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo. Você vai numa letra e aquela letra está te indicando que tem uma pessoa a manifestar. As árvores estarão batendo palmas. Era uma letra. Mas aí chegou João Batista. É a pessoa. É isso que você tem que ver. Oh, Jesus falou, Elias virá e restaurará todas as coisas. Era a letra. Mas aqui chegou Branham. É a pessoa daquela letra. Por isso, quando esta pessoa se manifesta, ela cumpre o que está obrigada a cumprir dentro daquele ministério, daqueles versículos. Foi por isso que o irmão Branham trouxe o início da sua mensagem, a restauração de batismo, unidade, e mostrando um profeta para nós. Ele veio e trouxe essas coisas porque tinha que ser restaurado, nós não poderíamos viver na ignorância. Aí ele veio e restaurou, mas não podia só isso. Aí ele tinha que revelar a palavra, ele tinha que cumprir outra parte do verbo. O verbo teve que manifestar em carne. Não era só Jesus. Jesus foi o verbo que manifestou em carne. Mas não é só ele. Ele está em carne, esse Cristo, ele veio para isso, para estar em carne nos demais que viria. E os demais seriam exatamente profetas. Ele mostrou o quíntuplo de Efésios através de Paulo. O quíntuplo de Efésios, ele mostrou, mas sempre ele usou o profeta, porque Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Amém? Aí sim, quando você chega aqui no tempo de irmão Branham e no nosso tempo, eu quero afirmar isso, porque eu creio nisso, é assim, certo? Nesta era, nada contra elas, as demais, nada. Porém, nesta era, agora, você tem que aceitar. Aí está entre aspas aqui, como eles aceitaram naquela era, a pessoa de Cristo, que é a palavra. É fácil, eles falam, eu aceito Jesus, uma força, um espírito que eu não vejo, não. Eu aceito Cristo, a palavra, hoje. A palavra hoje é que a igreja, a noiva, o João, que é a noiva de Cristo, nós todos, comemos o livrinho. E agora profetizamos a povos, reis, nações e línguas. E estamos profetizando, e é tão certo que é uma profecia, porque nunca tiveram isso. Nunca tiveram. Me mostre de onde saíram com alguma coisa dessa. Me mostre alguém que já pregou isso antes do ano 2000, porque não cumpriu antes do ano 2000. Cristo cumpriu sua parte no William Branham, a palavra ungida daquele dia. Por isso você tem Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas logo você tem que concluir o capítulo 10, de 8 a 11. É o que não podia ser dito naqueles dias do irmão Branham. Mas quando viesse um povo e comece este livrinho, eles não iam suportar. Ele comeria, ele sairia pregando a povos, reis, nações e línguas. Como nós pregamos uma coisa dessa, que ninguém crê nem em Jesus, agora eu digo que eles têm que crer em Branham. Eles não aceitam a pessoa de Cristo Jesus, de 2000 anos atrás, agora eu prego para eles, agora você tem que aceitar a pessoa de Cristo. Hoje, a pessoa de Cristo, que é a palavra, hoje.
Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. E esse verbo, esta palavra, quer manifestar em cada um de nós. Então, quando esta palavra se manifesta, nossas ações são iguais às de Cristo. Amém? Que Deus nos ajude, cada dia, nos dobrar a esta palavra. Por isso, eu digo que este povo, hoje, tem que aceitar. É afirmativo, assim. Tem que aceitar. Aí diz, aceita se quiser. Não. O irmão Branham diz, tem que aceitar. Porque ele está falando de alguém que vai aceitar corretamente. Aceitar como aceitar naquelas eras. Agora, a pessoa tem que aceitar Cristo, que é a palavra. Agora você vê o verbo. O verbo tem que ter o nome, que o verbo é a palavra. Mas o verbo esteve entre nós. E eles não aceitaram esse verbo. Esteve conosco, deixa para me encerrar aqui. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Você não pode dizer que é outro, é Cristo. Estava no mundo, sim, lá no princípio ele era o Logos, e você não o via, e ele estava manifestado, criando, porque era lá no princípio, agora está aqui, estava no princípio, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, que eram os judeus, e os seus não o receberam. Não seria diferente agora que Deus, outra vez, no entardecer, viesse para os gentios, que agora os seus de Deus não são judeus mais. Os seus de Deus eram os gentios. Nos dias de Jesus, os seus de Deus eram os judeus. Nos dias de William Branham, os seus de Deus eram os gentios. Amém? Veio para que era seus, e os seus não o receberam. Você vem, mas eles não recebem. Mas você é deles, mas você vem para eles, mas não recebe. Amém. Oh, igreja, cada um de nós, Deus do natural ao espiritual, veio para o que era seus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Agora, filho, lá era creem no seu nome, 2000 anos atrás. Agora você tem que receber a pessoa de Cristo, que é a palavra, hoje com um novo nome. Ele está com um novo nome agora, porque diz o irmão Branham que quando Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu, ele subiu com um novo nome. E quando ele desceu em Apocalipse 10:1, como anjo forte descendo do céu. Em 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Tudo isso já aconteceu. Ele que subiu com o novo nome, já desceu com o novo nome. E se você entendesse, se tivesse revelação disso, você saberia. Ficamos 2000 anos sem saber que ele subiu com um novo nome. Mas a hora que ele desceu em Branham, Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10:1 é Cristo, é o anjo forte. E precisa de um corpo, precisa de uma pessoa. E você precisa aceitar a pessoa Cristo. A pessoa que manifesta no seu dia. E eles não puderam ver Cristo descendo do céu e se materializando em William Marion Branham. Você pode olhar as fraquezas de Branham, as caçadas dele, as pescas dele e assim por diante, as falhas dele. Cada um pode olhar essas coisas. A gente não olha isso, a gente olha aquilo que foi feito, o ministério que foi realizado, que mostrou para nós Deus nele. O que mostrou para os apóstolos é que Deus estava em Jesus. Deus é Espírito, meu irmão. Você quer dividir o Pai, separar o Pai do Filho? Não, Deus é Espírito, o Pai é Espírito. E o Pai é Deus. Aonde ele estava? O Pai que está em mim. Se você entendesse, é que aquele mim ali era o mortal, era o Jesus, era o que ia sangrar.
Mas aquele sangue não era sangue de José, não era sangue de Maria, era sangue de Deus. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele podia dizer: o Pai que me gerou. Como você foi gerado, você tem o sangue do seu Pai. E Jesus foi gerado pelo Pai, pelo Espírito Santo. Então o sangue de Jesus é o sangue de Deus. O que é visível é o Filho. O invisível você não vê, é Deus, é o Pai, é o Espírito Santo. Você não vê, porque está agora: quem me vê a mim, eu sou a imagem do Deus invisível. É o que Jesus mostrava. Ele era a imagem. Você quer ver Deus em pessoa, em imagem tangível? Olhe em Jesus, encosta nele, toca nele. Você estará tocando em Deus. Deus numa carne, Deus em pessoa. E você tem que aceitar a pessoa de Cristo, a palavra. Assim como nós aceitamos a pessoa de Cristo, Deus em Jesus. Foi a pessoa de Cristo, a pessoa da unção. Nós aceitamos, porque ali estava o ungido de Deus, como diz a Bíblia, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Você pode ver que a expressão não é como Deus ungiu a Jesus Cristo, mas como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Falando do homem, Paulo mostra, através de Timóteo, que nós temos um mediador entre nós e Deus, Cristo Jesus, homem. É a pessoa. Você precisa aceitar essa pessoa que fez a intercessão por você. Ela agora quer expressar a natureza dela. A natureza de Deus hoje, meus irmãos, é livrinho. A natureza dele é revelação de selos, de trovões, de novo nome. Essa é a natureza de Deus hoje. A de ontem foi: não diga a ninguém. A de hoje foi: coma e pregue a povos, reis, nações e línguas. A de ontem foi: não escreva. A de hoje diz: você não cele as visões desta profecia. Lá foi: cele. Apocalipse 10, cele. Apocalipse 22, não celes. Como vai selar? Que agora já foi revelado através da pessoa na qual Cristo estava operando. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Como eles não podem aceitar a unidade, Senhor, nós não podemos ver a trindade de pessoas, porque a trindade é uma pessoa. A trindade é uma pessoa. É o Pai que é Espírito, numa pessoa que é carne, que é Jesus, que foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Por isso que é Filho. Foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Isso nós podemos ver a unidade, e não a trindade nem dualidade, a unidade, e ver o Pai falando com o Filho e o Filho falando com o Pai, porque está a natureza humana conversando com o Espírito Deus. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, revela-nos e enche-nos da luz da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.